filho do homem, profetize. Essa é a palavra de hoje, Ezequiel 37, versículo 9. Exatamente eu estou impactada essa semana com esse tema, porque muitas vezes as pessoas perguntam assim: por que eu tenho que profetizar sobre algo, sobre alguém? Porque quando a gente profetiza, a gente lança uma palavra de bênção sobre essa pessoa. A gente olha, essa pessoa tá, eu falo assim, essa pessoa não tem mais jeito. Mas quando a gente profetiza, o Senhor vem e Ele manda os ventos dos quatro cantos do mundo para que aquele algo, pode ser o quê, minha casa? Pode ser sua firma que está falindo. Pode ser também aquele casamento que está acabando. Pode ser também um lugar que você está vivendo. Fala, Senhor, esse lugar não me serve mais. Eu vou profetizar. Se o Senhor tem algo novo para mim, abre minha visão. E é nesse ponto que eu quero chegar, sobre a abertura da nossa visão espiritual. Quando nós não temos uma visão espiritual aberta, ficamos sujeitos a coisas que não são boas para nós, nem para nós, nem para o reino de Deus, e nem para a obra do Senhor. Que muitas vezes é tempo de nós abortar alguma missão na nossa vida. É tempo de abortarmos algumas pessoas da nossa vida. É tempo de nós sair de certos lugares. Mas a gente fica com a nossa mente espiritual fechada e o Senhor não tem como nos direcionar. A gente olha a história de Ezequiel, se você vê a história de Ezequiel em todo texto, contexto, esse homem, ele é um homem que realmente ele tinha uma mente desbloqueada, espiritualmente falando, né? Você vê Ezequiel no rio Quebar, você vê Ezequiel aqui no Vale de Ossos Secos profetizando, e outras visões que não tem como nós entrarmos aqui. O povo de Israel lá sofrendo e o Senhor mostrando para esse homem, porque nessa época eles estavam na Babilônia, mas porém tinha a liberdade de culto, né? Então ele profetizava, ele tinha visões, ele conseguia passar as visões dele para o povo. E eu creio assim, irmã, nessa tarde, irmãos, que o Senhor vai passar algo para você, né? Muitas vezes você está oprimida por um lugar, por uma pessoa, por pessoas, por cargos, por igreja e por tudo. Que o Senhor não quer que você esteja presa, para que a sua visão possa se abrir. Irmã Cássio, como é que eu faço para minha visão se abrir? Ore. Ore. Porque quando nós oramos, o Senhor vem em nós, que nós estamos propensos a obedecê-lo, né? E quando nós estamos propensos a obedecê-lo, na oração nós ficamos, né? Nós ficamos da maneira que o Senhor quer para que Ele venha nos usar, né? E Ele usa, e Ele fala, e a nossa mente se abre para nós receber mais do Senhor. Ai, porque nós vivemos hoje um tempo que a internet, que o mundo virtual, ele é muito rápido. E se nós ficarmos na mesmice, irmão, vamos perder. Vamos perder muita coisa, porque o Senhor, se o mundo está rápido, o Senhor também está rápido. Se o mundo, ele está indo numa, como é que eu posso dizer assim, numa rapidez, que a gente fala assim, não, esse celular hoje tá bom, ele é legal, mas amanhã já lança um outro, muito melhor, e aqui que nós estejamos não presta mais, por exemplo, né? Um exemplo, o Senhor já está com outros tantos e mais lá na frente, sabendo o que vai acontecer. Então nós não podemos viver uma vida de ativismo religioso, mas temos que viver uma vida com novidade, com a mente aberta, receber visão, receber direção do Senhor, para onde irmos, para o que fazermos, sabe? Está nessa mesma fiação. Olha esses homens, olha Daniel, olha Ezequiel, olha Isaías, né? Homens que era além do tempo deles. Daniel, ele teve visões
rupturas que vai acontecer. Um homem da mente desbloqueada. E eu já no começo desse vídeo quero profetizar na sua vida, que Deus venha desbloquear tudo aquilo que está impedindo de você enxergar o melhor de Deus na sua vida. E como devemos agir, né, para que nós sejamos parecidos com esses homens, tantos outros. Eu citei esses que são os mais conhecidos, mas a Bíblia, todo homem, toda mulher também que foi colocada nesse livro santo, direções para a humanidade, são pessoas além do tempo deles. Não são pessoas que vivem, que chega, senta lá no banco, rege, ou faz ali o seu trabalho, que está ali destinado a fazer e volta para casa. Não. Essas pessoas, elas eram além do tempo delas. Então, elas puderam ver coisas maravilhosíssimas, vivenciar coisas maravilhosas. E não é diferente no nosso tempo. Irmãs, eu orei muito para que Deus viesse tirar de mim a timidez. Porque eu era muito tímida, muito reservada, muito religiosa, muito... Nada que o Senhor tivesse prazer em me usar. Então, eu tinha esses defeitos e alguns outros mais. Mas eu comecei a orar. Falar, Senhor, me usa. Abra a minha mente. Não deixa que a minha mente fique estacionada na idade que eu tenho, né? Me dá uma mente nova, renova a minha mente. E o Senhor fez isso. O Senhor tem feito isso de uma maneira toda especial. Eu tenho vivido coisas e vou viver mais, porque eu estou orando junto com vocês, para que o Senhor venha destravar minha mente, venha me dar uma visão espiritual melhor, mais aguçada, onde eu possa enxergar coisas que no natural não se enxerga, né? Nós temos que passar do natural para o extraordinário, do ordinário para o extraordinário. Muitas vezes você está num lugar que você já não se sente mais bem nesse lugar, e você tá ali, insistindo, ora, fala, Senhor, é aqui que o Senhor vai fazer eu prosperar, porque o Senhor quer prosperar, o Senhor quer prosperar. É aqui que o Senhor tem um chamado, o meu chamado vai se desenvolver nesse lugar. Tô mandando ninguém sair da igreja, não, tô mandando você orar. Tô mandando ninguém sair da sua igreja e sair assim, não ora. Porque quando nós oramos, irmão, e pedimos ao Senhor para que nos dê uma visão, Ele dá em sonho, Ele fala com a gente pela palavra e profecia. As portas naquele lugar começam a se fechar, começa a haver uma indiferença, uma perseguição. Aí você fala, não, realmente é o tempo de eu me retirar. E aí o Senhor te direciona para onde você vai ficar. No seu casamento, muitas vezes, irmã, ora, né? Porque na maioria das vezes, quando nós oramos, o Senhor faz nós entender se é para a gente continuar naquele casamento, naquela vida, sabe? Uma vida que você vive sozinha, solitária, com uma pessoa junto com você, que uma pessoa que não compartilha dos seus planos, dos seus projetos, uma pessoa que não compartilha do seu espiritual, que não acompanha você no espiritual, não acompanha você também no material. Nada acontece, é todo dia a mesma coisa, como diz o hino, e você se cansa. E aí, quando é para você dar o seu melhor para essa pessoa, você não consegue, porque não vem nada boa dessa pessoa. Muitas pessoas envolvidas com coisas que o Senhor não se agrada. E você tá ali, né? Vivendo aquela vida. Não, tem que... Ora, fala, Senhor, abre a minha visão. Me dá revelação. Me ajuda. Eu quero viver mais, eu quero caminhar mais contigo, eu quero ir mais no profundo com o Senhor. E dessa maneira que eu estou vivendo nesse casamento, eu não consigo. O Senhor vai saber a maneira de agir. O Senhor vai saber, Ele sabe a maneira de agir e vai fazer você entender o que você tem que fazer, como você tem que agir, se é para ir até o fim, Ele vai te dar graça. Ele vai te dar força e você vai viver o que você tem que viver, mesmo com essa pessoa. Mas tem umas que o Senhor vai falar assim, olha, vou abortar
esse casamento. Eu vou abortar esse casamento, chegou, eu quero que você viva um novo, eu quero que você entre mais profundo nesse rio, né? É no tornozelo que você tá, que esse casamento você não sai do tornozelo, que a água não sai do seu tornozelo, você quer andar mais, então o Senhor vai falar assim, Ele vai agir. Eu não sei como, mas Ele vai agir e vai te dar vitória. Eu vivi um casamento de 37 anos e eu fui vivendo e entendendo que era para mim chegar até o fim com meu falecido marido. E ele dava força, vigor, e o meu chamado não era travado. Eu conseguia sempre através da oração, da meditação da palavra, da obediência, né, a Deus e aos meus pastores, eu consegui entender que o Senhor estava me fazendo crescer, mesmo em meio àquele casamento tão difícil. Eu entendia assim, e hoje eu compreendo tudo, né? Porque eu cresci, eu amadureci muitas coisas, né, dentro desse casamento. Agora, tem muitas pessoas que tá num casamento difícil e não consegue sair do casamento, mas também não cresce. Aí você pode ter certeza que você tem que orar mesmo, para que Deus venha te orientar no que você deve fazer, né? Muitas vezes você não está feliz, a pessoa também não está feliz, porque se ele não te faz feliz é porque ele não tá feliz, né? Mas aí a oração, ela é a chave para que esse casamento se desenvolva, para que esse casamento frutifique em dois, para a honra e glória do nome do Senhor, na obra do Senhor, na vida secular, né? Que não vivemos de fachada. Deus também não abre visão de quem vive de fachada. Que lá na igreja é o casal 20, em casa é o casal faca. Deus também não opera. Deus também não abre visão. Então, quer que Deus abra a visão, comece a orar. Comece a jejuar de pouquinho, consagra a sua vida, para que Deus venha te orientar. É no seu serviço que você não está bem. Você não cresce, você não sai daquilo, você não tem um aumento bacana, sabe? O Senhor quer hoje abrir a sua visão. Muitas vezes, mas eu não quero deixar meu fundo de garantia. Meu Deus, se lá na frente o Senhor tem coisa maior para você, quando o governo liberar, você vai e pega o seu fundo de garantia, sabe? Mas não fica vivendo a mesmice nos seus trabalhos, porque isso também, sabe, deixa a gente com o coração triste. Porque, olha, você trabalha o dia inteiro ruim, com pessoas te oprimindo, e você pensa assim, meu Deus do céu, é isso que o Senhor tem para mim, e você acha que é e não é, o Senhor tem coisa maior. Manca, você tá mandando eu pedir a conta do serviço? Não, eu tô mandando você orar. Porque quando a sua mente se abrir, a sua visão espiritual se abrir, você vai entender o que você tem que fazer. De repente, você nem precisa sair do serviço, mas precisa ter uma conversa com esse patrão, precisa ter uma conversa com essa encarregada. Não sei, porque o Senhor é multiforme. Comigo ele trabalha de uma maneira, com você ele trabalha de outra. Mas não viva na mesmice. Não viva sem visão espiritual, né? É nesse cargo, ore. É para me ficar, Senhor. Então, que o Senhor prospere esse trabalho. Esse trabalho cresça, porque eu nunca vi o Senhor me dar um trabalho com uma pessoa que não sai daquilo. O trabalho precisa crescer, o trabalho precisa. Se não for para crescer, ele mesmo termina com tudo. Ele mesmo vem e tira tudo, fala, não é esse projeto que eu tenho para você. Não é esse projeto. O projeto que eu tenho para você é um projeto que vai crescer, vai frutificar e vai ser bênção na vida das pessoas que você está junto. Não faça isso com você, não perca tempo, porque os dias são muito difíceis. E se nós não soubermos o que estamos fazendo, estamos perdendo tempo, né? Estamos, assim, procrastinando o que o Senhor tem para nós. Então, né, nesse momento eu quero falar para você, ore para que Deus venha abrir a sua visão espiritual, né? Aqui, quando
Ezequiel falou, quando Deus falou para Ezequiel assim, olha, pode esses ossos ter vida, tornar a viver? Ele não sabia, tá aí a chave. Mas a chave tá aqui, ó. Tu sabes. Senhor, é para mim continuar nessa igreja? Tu sabes. É para mim continuar depois desse casamento horrível, onde eu sofro, onde eu passo humilhação, aonde eu não sou feliz em nada. É, tu sabes. Abre a minha visão, abre o meu entendimento. Me ajuda a orar, Espírito Santo, para entender o que o Senhor quer de mim. Olha, a sua vida vai mudar e você vai dar frutos, e fruto com abundância, né? E quando Ezequiel disse isso, né? Deus falou para ele assim, olha, profetiza. Eu profetizo na sua vida que nada vai continuar da mesma maneira, que tudo vai ter um reboliço e que o Senhor vai entrar. E o Senhor vai entrar, porque você vai deixar Ele entrar, a sua mente vai estar aberta para o novo. Aleluia. E eu profetizo sobre a sua vida, né? Ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que volte a viver na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua vida matrimonial. Vem dos quatro cantos. Oh, aleluia! Um vento de renovo, um vento. Tem vento que vem quebrando tudo também, para tirar tudo aquilo e refazer tudo novo, né? Tem vento que vai vir, né? Já para acalmar, mas que venha, mas que você não viva essa vida de mesmice, uma vida onde que você não é feliz. E o Senhor fala que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Por que que nós colocamos sobre nós fardos pesados quando ele não mandou colocar? Quando ele mandou entregar nas mãos dele e a gente não entrega, a gente quer carregar e vai levando aquele fardo pesado. E eu profetizo na sua vida e você profetiza também sobre aquilo que te traz dor. Que você fala assim, tem coisa que você não fala, mas você pensa, eu não queria viver isso. Eu não queria viver isso, mas eu estou vivendo, Senhor. Mas aí, tenha misericórdia de mim. Numa época não muito distante, eu ia na sacada da minha casa, de uma casa, não era a minha casa, e falava, Senhor, me liberta disso e me liberta disso. Era três coisas que eu precisava ser liberta. Quem arrumou isso? Eu mesma. Eu mesma. Eu achei na minha própria, no meu próprio pensamento, achando que era certo, que não é pecado, tá, irmãos? Não é pecado. Mas era coisas que eu não era para mim ter pegado, não era para mim ter feito. E eu não podia sair. O Senhor tinha que me tirar. E eu pedia, Senhor, tem misericórdia de mim, se tu quiseres, me liberta disso, disso e disso. E o Senhor me libertou. O Senhor me deu vitória. Hoje eu tô aqui plena, né? Tão plena, irmão. Acabei de fazer uma cirurgia tão delicada e estou aqui. O Senhor me deu vitória. Por quê, irmãs? Eu falei, Senhor, eu vou passar por uma cirurgia. Se o Senhor tem algo comigo ainda nessa terra, o Senhor já escutou minha oração. Senhor, o Senhor abriu minha mente, que não era aquilo que o Senhor tinha para mim. Então, Senhor, me dê vitória. Né? Se o Senhor me deu vitória, porque eu tenho algo ainda a fazer. Então, olha, Senhor, abre a minha visão para entender, para mim não errar mais. É assim, mano. Nós somos seres humanos, erramos, mas estamos aqui. Olha, Senhor, minha mente se fechou naquilo, eu não tive uma visão naquilo, mas me dá. E Ele dá, Ele tira, Ele leva, Ele traz, Ele arruma, Ele tira para lá também, se não for para arrumar. Mas não viva, não viva, não. Não, não, não. A gente olha na Bíblia e vê, né, os homens de Deus, no Velho e no Novo. Sofreram os discípulos para deixar para nós o legado de Cristo, sofreram,
sabe? Mas sempre em movimento e nunca triste, mesmo em provações, sempre alegre, louvando, apanhando e bem dizendo, é felicidade, mano. Aí tá a cerne da mensagem. Quando temos uma visão espiritual e que é da vontade de Deus que vivamos coisa, nós temos alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, tome essa força para você nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Tome, receba a visão, receba um sopro aí, sabe? Sacode a poeira e vamos em frente, porque tem um céu nos aguardando. E se nós ficarmos para trás, se nós não conseguimos acompanhar o que o Senhor tem, nós vamos ficando para trás. É perigoso nós não escutar o toque da trombeta. Mas nós estamos aqui para ajudar você. Após mim virão mulheres que falarão bem mais aos seus corações também. E eu creio que uma nova visão vai se abrir, que o novo tempo vai chegar mesmo, porque para mim chegou um novo tempo. Os temas que tem aqui não é só um tema. Para mim chegou, porque eu tomei posse. Eu falei, Senhor, é esse o tema, então me dê um novo tempo. Um tempo de vitória, um tempo de florescer, um tempo de crescer na palavra, de crescer no conhecimento, de crescer como mãe, de crescer como vó, sabe? De crescer como tudo. Então recebe do Senhor a força, o poder que Ele tem para dar. E não dá pouco, não, Ele dá bastante. Ele dá com abundância. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso Pai, aqui estamos na Tua presença mais uma vez, agradecendo, Senhor amado, por essa palavra, por essa semana, por esse tema que o Senhor nos deu. Se for para a gente ir, que nós vamos e que o Senhor esteja conosco na Sua direção, que nós possamos ir na Tua direção. Se for para nós ficar, que nós ficamos com a Tua direção. E que nós sejamos felizes se ficar ou se irmos, se deixar ou se pegar. Nós sejamos felizes, sempre felizes em estar fazendo a Tua vontade, seja ela qual for, com a mente aberta, com a visão espiritual aguçada, para entender que o Senhor venha, Senhor da glória, que envie os seus anjos para rebater toda névoa, toda fumaça colocada, muitas vezes para distorcer a Tua vontade na nossa vida. Ah, Senhor amado, eu entrego todas nas Tuas mãos. Eu entrego nas Tuas mãos e que o nosso guia seja essa palavra que o Senhor nos deu. Que possamos crescer, Senhor. Se ficarmos, crescemos. Se irmos, crescemos. Mas que nós não venhamos, Senhor, minguar, sabe, paralisar, mas que floresçamos para a honra e glória do Teu nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha, minhas queridas, curta, compartilha esse vídeo, sabe, com pessoas que muitas vezes querem uma direção. Quem sabe você é a direção para essa pessoa, mandando esse vídeo. Né? Se inscreva nesse canal para que cheguem mais mulheres que precisam escutar essa palavra. É uma palavra simples, mas é a de Deus que o Senhor deu, né? Em oração, em consagração para entregar para vocês. Tá bom? Curta, compartilhe, comenta também aí embaixo. Fala o que você sentiu, né? Que a gente vai orar para você, se você precisa ir, se você precisa ficar, para que Deus abra o seu entendimento e te dê uma visão espiritual. Beijo no coração e até a próxima semana. Amanhã é outra ministra que vai estar aqui ministrando, mas sempre na mesma linhagem de uma visão espiritual aberta. Fique na paz do Senhor.